Estou. online no YouTube, com mais um encontro nosso de estudos dos livros da codificação espírita. Continuamos com o livro dos médiuns, já na sua finalização. Também disponibilizamos na nossa página no Facebook o link para acesso a esta aula. Além do que, ela ficará gravada para acesso de qualquer pessoa que se interessar em ouvir, escutar e aprender. Lucineide, está com som legal para fazer o preparo ou não? Ok. Eu não te ouço. Não dá para te ouvir. Eu vou pedir para a Magda fazer o preparo, enquanto isso você dá uma olhadinha e às vezes é necessário você sair e entrar. Tá bom, amor? Magda, você pode fazer então? Nossa prece rapidinho? Boa noite. Posso sim. Eu preciso de som no seu microfone, Magda, também. Você, Maia. Vocês estão ouvindo a Magda? Sim. E você também. A Lucineide também. Sim. Então pode ser que seja o meu áudio, né? É. Tudo bem, Magda. Pode começar, eu vou verificar aqui, tá? Tá bom. Vamos agradecendo ao Pai a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para mais esse aprendizado, para mais esse estudo que nos faz entender melhor o nosso caminhar. Cumprimentamos toda a espiritualidade que já está aqui presente. Cumprimentamos o nosso mentor, nosso anjo de guarda, ao mentor deste curso, e agradecemos ao mestre que nos traz todos os ensinamentos que nós sempre temos que vivenciar, esses ensinamentos que nos faz caminhar sempre no caminho do bem, sempre aprendendo. E assim fazemos a prece que o nosso mestre ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Alô. Ótimo, resolvi. Tudo bem? Passaram bem a semana? Então tá bom. Vamos continuar o nosso estudo, né? Nós estamos quase finalizando o nosso livro. Deixa eu ligar minha luz aqui, senão fica muito escurinha. E... Nossa, me atrapalhei todo aqui. Vamos lá. Nós vamos iniciar então o capítulo 27, né? Capítulo 27, das contradições e das mistificações. Ok? Nós vamos começar a conversar aqui a respeito exatamente disso, das contradições entre as falas dos espíritas e dos espíritos, né? A respeito do que eles dizem, né? Vamos lá. Essa luz minha hoje tá me deixando doida, mas tudo bem. Vamos sem luz mesmo. Eu vou ler, tá? Vou começar lendo para vocês. 297 é o item. Os adversários do espiritismo não deixam de objetar, ou seja, de apontar
que seus adeptos não se acham de acordo entre si, que nem todos partilham das mesmas ideias, né, das mesmas crenças, uma palavra, que se contradizem, tá? Então, na realidade, os adversários, né? Ele fala que adversários, mas na realidade são opositores, né? São aqueles que querem achar o pelinho em ovo para poder contestar. Bom, muito bem. Ponderam eles o seguinte: se o ensino vos é dado pelos espíritos, como não se apresenta idêntico para todo mundo? Ou seja, às vezes tem uns espíritos que falam uma coisa, às vezes tem outros espíritos. E dizem mais: só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esses argumentos ao seu justo valor. Apressemo-nos em dizer, desde logo, que essas contradições de que algumas pessoas fazem grande cabedal, ou seja, dão muita importância, são, em regra, mais aparentes do que reais. Que elas quase sempre existem mais na superfície do que no fundo mesmo das coisas. E que, por consequência, carecem de importância. Essas contestações vêm de duas fontes, né? Dos homens e dos espíritos. Eu vou ler a 298 também. 298. As contradições de origem humana, isso aqui é fala do Kardec, tá, gente? As contradições de origem humana já foram suficientemente explicadas no capítulo dos sistemas, no item 36, ao qual nos reportamos. Isso mesmo. Todos compreenderão que, no princípio, quando as observações ainda eram incompletas, hajam surgido opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas. Opiniões cujos 3/4, né, ou seja, quase a totalidade, já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Esse estudo mesmo que Kardec fez aqui, através do Livro dos Médiuns. Com poucas exceções e postas de lado, certas pessoas que não se desprendem facilmente das ideias que têm acariciado ou engendrado, pode dizer-se que hoje há unidade de vistas na imensa maioria dos espíritas. Unidade de opinião, né, de opiniões. Ao menos quanto aos princípios gerais, salvo pequenos detalhes insignificantes. Tudo bem? Tudo bem. Edna, você pode continuar para a gente? Sim, 299. Para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado em todas as suas faces. À primeira vista, pode parecer espantoso que os espíritos não pensem todos da mesma maneira, mas isso não surpreende quem se inteirou do número infinito de degraus que eles devem percorrer antes de atingir o último degrau. Supor-lhes uma igual apreciação das coisas seria equiparar todos no mesmo nível. Pensar que todos devem ver o que é justo seria admitir que eles atingiram a perfeição, o que não ocorre e o que não pode ser, se considerarmos que eles não são outra coisa senão a humanidade sem o corpo físico. Os espíritos de todas as classes podem se manifestar, e disso resulta que suas comunicações revelam a condição da sua ignorância ou da sua sabedoria, de sua inferioridade ou de sua superioridade moral. É a fim de distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, que devem conduzir as instruções que demos. Não podemos esquecer que entre os espíritos há, assim como entre os homens, falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Como é dado apenas aos espíritos perfeitos tudo conhecer,
Há para os outros, assim como para nós, mistérios que explicam à sua maneira, segundo suas ideias, e sobre os quais podem ter opiniões mais ou menos justas, que por amor próprio fazem prevalecer e que gostam de repetir em suas comunicações. O erro está em alguns de seus intérpretes terem aceitado, muito levianamente, opiniões contrárias ao bom senso e de serem seus editores responsáveis. Assim, as contradições de origem espírita não têm outra causa senão a diversidade da inteligência, dos conhecimentos, dos julgamentos e da moralidade de certos espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecer e a tudo compreender. Veja o Livro dos Espíritos, introdução no item 13 e conclusão no item 9. Assim, né? Tem gente que acha que só porque morreu já virou santo, outros e porque está no espiritismo e se comunica com os invisíveis, que eles são os donos da verdade, que depois que eles foram para lá, eles sabem tudo. E, na verdade, é um mundo paralelo com o nosso. A única diferença é que eles não têm mais o corpo de carne, nós temos, mas a diversidade de conhecimento e de opiniões é igual. A gente encontra aqui gente que não está de acordo com o que a gente acha que é, né? E de verdade, não tem essa perfeição que muita gente acha, né? Que só porque é espírito, que desencarnou e agora ele é perfeitíssimo. E não é assim. Eles têm muitas, como ele fala no início, muitos degraus a galgar, assim como nós. A gente vai perder o corpo e vai continuar na caminhada até a gente virar espírito puro. Mas nós temos uma caminhada imensa, né? A 300. Para que serve o ensinamento dos espíritos? Perguntarão algumas pessoas, se não oferece mais certeza do que o ensinamento. Edna, só um minutinho. A Mari está tentando falar, mas está sem som, Mari. Ela está tentando falar alguma coisa para você, mas está sem som. Dá um tempo, Edna. Me ouvem? Agora estão me ouvindo, né? Sim. Ele está mudando. Eu vou deixar sem luz, tá? Para criar menos confusão. Pronto, não tem mais luz, fico sem luz. Então, a Edna falou dessas oposições, dessas contradições da parte dos espíritos, né? Alegando que nem todos estão no mesmo nível, né? E que não é porque eles passaram lá para o outro lado que eles sabem de tudo e compreendem tudo. Eu quero puxar parte para o lado dos encarnados, porque as divergências, existem divergências, sim, Uhum. entre os espíritas a respeito dos postulados, a respeito de alguns senões. E isso é até natural, porque nós estamos encarnados e nós estamos ainda sujeitos a todos os defeitos que são inerentes do ser humano, né? A pessoa entrar, ter muito tempo de doutrina e achar porque ela é mais antiga na doutrina que a pessoa mais nova, ela sabe mais e às vezes ela diz uma coisa que não é correta, né? Ou o contrário, uma pessoa que está recente na doutrina e só porque começou a ler alguns livros, romances, livros de estudo da casa, não, eu sei tudo, ela está falando bobagem, não é isso tudo, não é bem assim. Primeiro, a gente tem que ponderar duas coisas, né? Antiguidade não é posto, eu usava isso muito na parte profissional.
O que precisa ver é conhecimento. Então, importantíssimo é ter o conhecimento. Por isso que eu sempre foco e vou continuar focando o resto da minha encarnação a importância de se saber quase que de cor os postulados espíritas através da codificação, porque é daqui que partiu tudo, entendeu? E segundo ponto, é natural que essas divergências ocorram. Às vezes a gente percebe como assistido até, frequentando casas espíritas diferentes, maneiras diferentes de atender, de receber o assistido, de receber a pessoa. Alguma pequena variação na assistência espiritual, na preleção, não é? Mas o grande fundo ainda permanece. O que Kardec está dizendo é que, apesar de haver essas contradições, essas divergências, elas são pequenas, né? Se a gente observar o fundo, né? O grande objetivo maior da doutrina espírita. Ok? Então, uns fazem trabalhos mediúnicos de recebimento de carta ou de psicofonia com o público na frente. Outras casas já fazem isso isoladamente, sem o público, só os trabalhadores. Essas divergências de opiniões, né? Porque a aura é isso, não, a aura é aquilo, o que é dupletério para um, o que é dupletério para outro, que nós vamos estudar tudo isso no curso dos médiuns. Até nós já conversamos algumas coisas sobre isso. Tem algumas divergências, mas o que importa é que, em síntese, sejam a mesma coisa, ok? Porque quando a gente segue esses livros aqui, nós podemos trabalhar em qualquer casa espírita, em qualquer segmento espírita, seja da Aliança Espírita Evangélica, seja da Federação Espírita, seja, esqueci aquela outra que eu não lembro mais, desculpa, União das Sociedades Espíritas, e seja o pessoal que é do terceiro setor, que é uma outra sigla que eu também não lembro agora. Então a gente pode trabalhar, a gente só vai ter que se adaptar à metodologia de trabalho de cada casa. Mas a doutrina espírita basicamente é a mesma. Tudo bem? É isso, né, Edna? Magda, vamos ler o 300, por favor? Vamos. 300. Perguntarão para que serve o ensino dos espíritos, se não nos oferecem mais certeza do que o ensino humano? A resposta é fácil. Não aceitamos com a mesma confiança o ensino de todos os homens e, entre duas doutrinas, preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos acessível às paixões. Deve proceder-se do mesmo modo com os espíritos. Se entre eles alguns não estão acima da humanidade, outros, muitos, a ultrapassaram. E estes não podem dar instruções que em vão buscaríamos nos homens mais instruídos. Devemos aplicar-nos a distingui-los da turba de espíritos inferiores, se não quisermos esclarecer. E é a tal distinção que conduz o conhecimento aprofundado do Espiritismo. Entretanto, essas mesmas instruções têm um limite, e se não é dado aos espíritos tudo saber, com mais forte razão, assim deve ser com os homens. Coibir com mais forte. Não, desculpa. Coisas há, portanto, sobre as quais em vão os interrogaremos, já porque lhes seja vedado revelar, já porque eles próprios as ignoram e sobre as quais só nos podem dar uma opinião pessoal. Ora, são tais opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos apresentam como verdades absolutas. É, sobretudo, sobre o que deve ficar oculto como o futuro e o princípio das coisas, que eles mais insistem, a fim de dar a impressão de que estejam de posse dos segredos de Deus. Assim, é sobre tais pontos que há mais contradições,
ver o capítulo precedente. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos continuar? Esse item esclareceu muita coisa, né? Tem muita coisa que não se pode falar, especialmente quando fala-se do futuro, né? Então, e é exatamente isso que os espíritos orgulhosos querem falar. Ah, você não quer saber seu futuro? Você não quer saber o que vai acontecer amanhã, não é? E mesmo os espíritos esclarecidos, superiores, tem algumas coisas que eles não têm autorização para falar. Às vezes eles até respondem dessa maneira: olha, o homem não está preparado para saber ainda, não temos autorização para revelar, não temos autorização para isso, né? O homem ainda não tem capacidade intelectual para absorver isso. Eles falam. Tá? Lucineide, vamos ver seu som agora? Vamos lá. Estão me ouvindo? Vamos ver o 301, então? Vamos. 300. Nossa! Vai ler um pedaço só, tá? Você vai ler o 301, a pergunta 1, que agora é a pergunta para os espíritos. A 2 e a 2. Pronto. Tá. A 1 e a 2, que é bem grande. Bom. Eis as respostas dadas pelos espíritos às perguntas que fizemos sobre o problema das contradições. A número 1. O mesmo espírito, comunicando-se em dois centros diferentes, pode transmitir sobre o mesmo assunto opiniões contraditórias? A resposta: se os dois centros diferem no tocante às ideias e opiniões, a comunicação poderá lhes chegar modificada, porque estão sob a influência de diferentes falanges de espíritos. Então, não é a comunicação que é contraditória, mas a maneira por que é transmitida. A 2. Compreende-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda ideia de má influência, como podem espíritos superiores usarem linguagem diversa e contraditória sobre o mesmo assunto para pessoas inteiramente sérias? Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Sua linguagem é sempre a mesma, com as mesmas pessoas, mas pode variar segundo as pessoas e os lugares. Deve-se, porém, prestar atenção a isto. A contradição é muitas vezes aparente e, refletindo-se a respeito, vê-se que a ideia fundamental é a mesma. Ademais, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre a mesma questão, segundo o grau de perfeição dos que o evocam. Nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. Certamente responderias a cada um de maneira a se fazer compreender e a satisfazê-los. As respostas, embora diferentes, teriam sempre o mesmo sentido. Que aqui ele deixa muito claro, né? Não tem bem didático. O espírito já corta aquela informação, até que a gente falou anterior, né? Poxa, como é que o espírito pode dar respostas diferentes para o mesmo assunto? Que na realidade eles, com tanta humildade, se ele é um espírito superior mesmo, ele vai dar a resposta de acordo com quem está ouvindo. Olha aqui, né? E a gente fica arrumando pelo em ovo, né? Seu Helder, quer ler? Dá para ler ou está sem o livro? Se o senhor ligar o microfone, fica melhor. Consegue ler para a gente? Ele não ligou o microfone. Travou aqui, Mari, ele não está conseguindo apertar. Tudo bem, então,
Então ele ouve que está tudo bem. Edna, lê para nós a terceira, por favor. Com que objetivo os espíritos sérios parecem aceitar de certas pessoas ideias e até mesmo preconceitos que combatem junto de outras? É preciso que nos tornemos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, mesmo que seja falsa, é preciso que nós o desviemos dessa convicção. Mas pouco a pouco, por isso, nos servimos frequentemente de seus termos e aparentamos nos aprofundar em suas ideias, a fim de que ele não se ofusque de repente e não pare de se instruir conosco. Aliás, não é bom contrariar muito bruscamente os preconceitos. Esse seria um meio de não ser mais ouvido. Eis porque os espíritos falam frequentemente no sentido da opinião dos que os escutam, a fim de, pouco a pouco, conduzi-los à verdade. Eles adaptam sua linguagem às pessoas, como farás se fores um orador um pouco hábil. Por isso, não falarão a um chinês ou a um maometano do mesmo modo como falarão com um ocidental ou com um cristão, pois têm a certeza de que serão repetições, aliás, repelidos. Não se deve tomar por contradição o que é, frequentemente, apenas uma parte da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm sua tarefa marcada por Deus. Eles a cumprem nas condições que julgam convenientes para o bem daqueles que recebem suas comunicações. Então, o que eu compreendo é assim, primeiro, que a gente não tem que ficar querendo impor aquilo que a gente sabe. A gente detectou que, por exemplo, ele está indo por um caminho errado, a gente não vai ficar discutindo, até porque ele não vai ouvir. A gente tem que ser hábil aí. Se a gente não for hábil para levar uma conversação e fazer ele, de repente, parar e falar, eu vou pensar nisso. Eu não tinha pensado por esse prisma. Tudo bem, mas tem gente que não vai abrir mão. E a gente não vai entrar em embate, né? Porque a minha opinião é diferente da dele, até porque opinião não é verdade, opinião é o que eu acho, né? Então, que a gente tenha bom senso, né? E o espiritismo e as pessoas que estão no espiritismo, elas não discutem. A gente é cristão, né? A gente tem que observar o evangelho, não é ficar discutindo com ninguém. Jesus não discutia com ninguém. Se a pessoa não queria ouvi-lo, paciência. E ele também não ficava fazendo discurso. E ele teve muitos opositores, né? Mas a gente não deve entrar em polêmica com ninguém, porque aí a gente não resolve nada. Então, o que a gente precisa fazer? Trazer ele para a gente e mostrar que ele, quem sabe, está pensando de maneira errada. Mas isso é uma coisa assim, delicada, né? Da mesma maneira, como a pergunta mesmo fala, né? Por que alguns espíritos, quando vão dar alguma informação, alguma comunicação, eles parecem aceitar as ideias erradas dessas pessoas e até corroborar com um pensamento equivocado, né, a respeito de um assunto. E eles são bem claros. É importante que nós sejamos, nós espíritos, que nós sejamos compreendidos. Não adianta bater de frente. Então é melhor eu fazer uso das expressões verbais que eles usam, dar-lhes a impressão de que nós concordamos com suas opiniões de preconceito e ir convencendo esses encarnados pouco a pouco, que nem nós devemos fazer com os outros, tá? Porque se o espírito chega superior e rebate uma pergunta ou uma atitude numa reunião mediúnica de alguém que está completamente equivocado, ele vai primeiro ser refutado por essa pessoa e ele não vai ser escutado, ele não vai ser ouvido.
né? Então, eles se apropriam do linguajar, da linguagem da pessoa, né? Do jeito que a pessoa tem, a pessoa tem a impressão que eles pensam como eles. Olha, ele também concorda comigo. Mas não, ele subliminarmente, que a gente fala, né? Devagarzinho, ele vai colocando as ideias verdadeiras, vai falando até conseguir que o outro aceite toda a verdade. Isso é devagar, é paulatino, né? E aqui, enquanto encarnados, como a Edna falou, nós não precisamos debater com ninguém. Nós vamos ensinar pelo exemplo, porque se ensina pelo exemplo, não pelas palavras. Você ensina os outros pela sua maneira de viver, pela maneira como você trata as pessoas da sua volta, como você trata as pessoas encarnadas. Não é com palavras, com teoria. A teoria é para estudar. Agora, o testemunho é ao vivo e a cores. Então, eu não quero, eu não devo, nem devemos, de maneira nenhuma, tentar convencer ninguém, né? A gente fala aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz. Ponto. Tudo bem? Vamos continuar? Vou ler o item 4, a pergunta 4. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de algumas pessoas. Que meio de verificação se pode ter para conhecer a verdade? Olha só. O que ele pergunta é o seguinte: algumas pessoas podem não entender direito uma resposta. Qual é o meio que eu posso verificar se o que o espírito está falando é verdade? Resposta: para se distinguir do erro a verdade, ou seja, para se separar um do outro, preciso se faz que as respostas sejam aprofundadas e meditadas longa e seriamente. É um estudo completo a fazer-se. Para isso é necessário tempo, como para estudar todas as coisas. Não se transforma, não se compreende, não se internaliza tudo, pessoas, amigos, de uma hora para outra. Ah, a partir de agora eu sou assim. Não. Você pode dizer que, eu sou espírita agora. Sou espírita praticante fervorosamente. Você não é. Você é simpatizante. E à medida que você vai estudando, que você vai incorporando para dentro de você os postulados da doutrina, daí você vai se tornar um espírito. Estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Então, para obter a verdade sempre eu preciso estudar muito, comparar, me aprofundar o tempo inteiro. Como quereríeis chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? O homem, o ser humano, né, acha que sabe tudo, que compreende tudo, que consegue abarcar todo o conhecimento e, em função disso, julga todas as coisas baseadas nessa escala de valor. Só que nós não sabemos tudo, nunca vamos saber tudo. Nós não compreendemos tudo, nunca. Existem muitas coisas ainda que são insondáveis, que não foram por nós compreendidas e nem descobertas ainda. Longe, porém, não está o dia em que o ensino dos espíritos será por toda parte uniforme, assim nas minúcias, ou seja, nos detalhes, como nos pontos principais. A missão deles é destruir o erro, mas isso não se pode efetuar senão gradativamente. Vou ler a quinta. Pergunta: pessoas existem que não têm nem tempo, nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado? Essa pergunta, né? Só essa frase aí, elas não têm tempo, nem aptidão para um estudo sério e aprofundado, e que aceitam, isso é verdade, sem exame o que se lhes ensina. Não haverá para elas inconveniente de aceitar erros ou esposar erros, como ele fala, né? Isso acontece. Pessoas que não têm a perseverança, não querem fazer esforço para aprender, para se esclarecer, eles aceitam qualquer verdade.
e daí eles vão aceitar muito mais erros do que acertos. Que pratiquem o bem e não façam o mal é o essencial. Olha que simplicidade. Para isso, não há duas doutrinas. É só uma, a doutrina do bem. Né? O bem é sempre o bem, quer feito em nome de Alá, quer em nome de Jeová, visto que um só Deus há para o universo. Olha que resposta simples, não é, gente? Ou seja, se você não tem tempo para estudar, se você não tem aptidão, se você tem dificuldade, às vezes a pessoa não foi nem alfabetizada, basta fazer o bem e não fazer o mal. Pronto, está tudo certo. Está no caminho do mesmo jeito. Sexta pergunta. Como é que espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? É que têm suas doutrinas, ou seja, eles podem ser desenvolvidos, mas têm as suas crenças próprias. Os que não são bastante adiantados e julgam que o são, tomam as suas ideias pela própria verdade, igual entre vocês, igual entre os homens, né? Os grandes homens, os grandes governantes de países extremamente orgulhosos, só preocupados com o poder e com serem obedecidos, eles fazem do que eles falam uma verdade absoluta e acreditam nelas. Isso tem em todos os aspectos. Eu falei do aspecto político, mas tem no religioso também. Magda, você pode ler a sétima para a gente? Por favor. Leio sim. 7. Que pensar das doutrinas segundo as quais um só espírito poderia comunicar-se, e que tal espírito fosse Deus ou Jesus? O espírito que ensina isto quer dominar, e assim ensina que ele é único. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus pagará caro o seu orgulho. Quanto a tais doutrinas, elas se refutam por si mesmas, por estarem em contradição com os fatos mais constatados. Não merecem um exame sério, porque não têm raízes. Digo-vos a razão que o bem promana de uma boa fonte, como o mal de fonte má. Por que querereis que uma boa árvore desse um mau fruto? Alguma vez colhestes uvas em macieiras? A diversidade de comunicações é a prova mais patente de sua diversidade de origem. Aliás, os espíritos que pretendem ser os únicos a comunicar-se esquecem de dizer por que os outros não o podem fazer. Sua pretensão é a negação daquilo que o Espiritismo tem de mais belo e consolador: as relações entre o mundo visível e o invisível, dos homens com os seres que lhes são caros e que, assim, estariam para eles irremediavelmente perdidos. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o destacam do mundo material. Suprimir tais relações é mergulhá-lo novamente na dúvida que o atormenta, é alimentar o seu egoísmo. Examinando cuidadosamente a doutrina desses espíritos, nela encontramos a cada passo injustificáveis contradições, traços de sua ignorância sobre as coisas mais evidentes e, consequentemente, os sinais certos de sua inferioridade, o espírito de verdade. Essa pergunta ele assinou, né? Sim. Essa pergunta normalmente não tem assinatura, mas essa pergunta ele fez questão de assinar. Assinar. Tá? Alguma pergunta? Podemos prosseguir? Então vamos lá.
A oitava, Lucineide. Pois não. A oitava. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais chocantes é a relativa à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como nem todos os espíritos a ensinam? A resposta: não sabeis que existem espíritos cujas ideias estão tão limitadas ao presente como acontece com muitos homens na Terra? Pensam que a sua situação atual deve durar para sempre. Não enxergam além do círculo de suas percepções imediatas e não se perguntam de onde vêm e para onde vão. Apesar disso, devem sujeitar-se à lei da necessidade. A reencarnação é para eles uma necessidade em que não pensam enquanto ela não chega. Bem sabe que o espírito progride, mas de que maneira? Isso é para eles um problema. Então, se lhe fazeis a pergunta, responderão com 7 céus superpostos como andares. Há mesmo os que responderão com a esfera de fogo, a de estrela, a de flores e a dos eleitos. Então, aí ele está se referindo subliminarmente a outras religiões, tá? Uma contradição das maiores que tem é no tocante à reencarnação, porque tem espíritos que dão comunicações e eles nem ensinam, nem tocam nesse assunto. E ele explica aí com uma clareza tão simples que chega a ser até pueril, né? Infantil. Não, é porque eles ainda não estão num estado de adiantamento e para eles não se interessam por isso, então eles não vão falar. Eles vão falar daquilo que eles acreditam, né? Eles não pensam. Eles vão falar que depois de 7 céus eles vão encontrar o paraíso, vão falar que aqueles que fazem mal vão ficar permanentemente na roda de fogo, vão queimar no mármore do inferno, entenderam? É isso aí. Edna, você pode ler a 9 para gente? Sim. Concebemos que os espíritos pouco avançados podem não compreender essa questão, mas então, como é que os espíritos de uma inferioridade moral e intelectual evidente falam espontaneamente de suas diferentes existências e de seu desejo de reencarnar para resgatar seu passado? Muitas coisas que se passam no mundo dos espíritos são difíceis de compreenderdes. Não tendes entre vós pessoas bastante ignorantes sobre certas coisas e esclarecidas sobre outras? Pessoas que possuem mais juízo do que instrução e outras que possuem mais conhecimento do que juízo? Não sabeis também que certos espíritos se comprazem em manter os homens na ignorância, a pretexto de instruí-los e aproveitam-se da facilidade com que acreditam em suas palavras? Eles podem seduzir os que não vão ao fundo das coisas, mas, quando são levados para o campo do raciocínio, perdem a paciência e não sustentam por muito tempo o seu papel. É preciso, além disso, ter em conta a prudência que, em geral, os espíritos utilizam ao ensinar a verdade, uma luz muito viva e muito súbita, deslumbra e não esclarece. Eles podem, em certos casos, julgar útil difundi-la apenas gradualmente de acordo com o tempo, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinaria. E o próprio Cristo disse muitas coisas cuja compreensão estava reservada às gerações futuras. Falais de reencarnação e vos espantais que esse princípio não tenha sido ensinado em certos países. Porém, considerais que num país onde o preconceito da cor é muito forte,
onde a escravidão está arraigada nos costumes, o Espiritismo teria sido repelido só por ensinar a reencarnação. Simplesmente porque a ideia de que aquele que é senhor pode vir a tornar-se escravo e vice-versa pareceria monstruosa. Não é melhor fazer aceitar primeiro o princípio geral, com a condição de tirar dele mais tarde as consequências? Ó homens, como vossa visão é curta para julgar os desígnios de Deus. Sabei que nada é feito sem a sua permissão e sem um objetivo que, muitas vezes, não podeis penetrar. Eu vos disse que a unidade na crença espírita se realizaria. Ficais certos de que ela se fará e de que as discórdias, já menos profundas, irão se apagar pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecerem e desaparecerão completamente, porque é a vontade de Deus, contra a qual o erro não prevalecerá, o Espírito de verdade. Que maravilha. 10ª pergunta. As doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Resposta: desejais tudo obter sem trabalho. Sabei, pois, que não há campo onde não cresçam as ervas más, cuja extirpação cabe ao lavrador. Ele pode plantar o trigo, mas ele vai ter que colher as ervas daninhas, limpar o terreno, cuidar dele até colher o trigo. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam o que é verdadeiro. Os erros são como as pedras falsas, que só um olhar experiente pode distinguir. Precisais, portanto, de um aprendizado para distinguirdes o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitarem em fazerdes a distinção entre o erro e a verdade. Ou seja, assim como nós aprendemos com o erro para nos exercitarmos e acertarmos, as doutrinas falsas elas servem de oportunidade para a gente aprender a distinguir um erro de uma verdade. Tá? Os que adotam o erro não retardam o seu adiantamento? Se adotam o erro, é que não estão bastante adiantados para compreender a verdade. Ou seja, não estão retardando nada, eles estão aceitando aquilo que está no padrão de adiantamento deles. Mas é preciso continuar estudando. Né? O item 302, daí já é uma fala do Espírito da Verdade. Né? Eu acho que dá para a gente continuar, inclusive. À espera de que a unidade se faça, cada um julga ter consigo a verdade e sustenta que o verdadeiro é só o que ele sabe. Ilusão que os espíritos enganadores não se descuidam de utilizar. Assim sendo, em que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar um juízo sério, né? Pergunta. Nenhuma nuvem obscurece a luz mais pura. O diamante sem mácula, mancha, né? É o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinos. A unidade se fará do lado onde, ao bem, jamais se haja misturado o mal. Desse lado é que os homens se ligarão, pela força mesma das coisas, porquanto considerarão que aí está a verdade. Notai, ademais, que os princípios fundamentais são por toda parte os mesmos e têm que vos unir numa ideia comum: o amor a Deus e a prática do bem. Qualquer que seja, conseguintemente, o modo de progressão que se imagine para as almas,
O objetivo final é um só, e um só meio o de alcançá-lo, fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se dissidências capitais se levantam quanto ao princípio mesmo da doutrina, de uma regra certa, dispondes para as apreciar. A melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão, e a que mais elementos encerra para levar os homens ao bem. Essa, eu vos afirmo, aqui prevalecerá o espírito de verdade. Ou seja, todas as doutrinas religiosas são boas, desde que eles levem os seus executantes, desde que levem ao homem a melhorar-se, a fazer o bem, respeitando a divindade e fazendo o meu, ao bem, fugindo do mal. O próprio Espírito de verdade diz isso. As diferenças nas crenças, elas estão na mesma razão do adiantamento moral de cada um. Nota de Kardec, né? Duas causas seguintes podem derivar as contradições que se notam nas comunicações espíritas: da ignorância de certos espíritos, do embuste dos espíritos inferiores, que por malícia ou maldade dizem o contrário do que disse lá longe, ou em outro lugar, o espírito, cujo nome eles usurpam, eles se utilizam. Da vontade do próprio espírito, que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente. Outro, da insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Outra, da insuficiência dos meios de comunicação, que nem sempre permitem ao espírito expressar todo o seu pensamento. Enfim, da interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou a uma explicação, segundo suas ideias, seus preconceitos ou o ponto de vista de onde considere o assunto. Só o estudo, a observação, a experiência e a isenção de todo sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir esses diversos matizes. Está tudo tão simples, né? A gente não tem nem que acrescentar nada, né? A sombra não dura muito tempo onde existe uma luz verdadeira, né? Então, se a gente se determina a conhecer a verdade e trabalhar na verdade, a gente vai ser bem esclarecido. Agora, essa nota de Kardec é maravilhosa, porque ele põe um monte de causas, ele elenca aí, né? Várias causas que podem atrapalhar, né? As comunicações, inclusive trazer contradições entre as pessoas que escutam. Todos esses itens. Um espírito inferior com malícia e maldade, espírito que fala de acordo com o que ele acredite e ele diz que acha que não tem que falar tudo, né? Da linguagem insuficiente humana, às vezes a nossa própria linguagem, que é a verbalização do nosso pensamento, para os espíritos falam que é muito pobre. Por isso que a comunicação na espiritualidade é pela mente, pelo pensamento. Então, vários motivos para levar as falas espíritas a trazerem contradições para o nosso entendimento. Tudo bem? Agora nós vamos para a parte das mistificações. Vamos lá. Lucineide, você quer ler a 303? Daí você lê a 303, a pergunta 1. Que é enorme. enorme. Leio sim, eu já vi aqui. Leio sim. Das mistificações. Se enganar-se é desagradável, pior ainda é ser mistificado. Aliás, é esse um inconveniente de que mais facilmente podemos nos preservar. Os meios de desmanchar as armadilhas dos espíritos mistificadores foram expostos nas instruções precedentes e por isso diremos pouco a respeito. Eis as respostas dadas pelos espíritos sobre o assunto. Número 1. As mistificações
são um dos escolhos mais desagradáveis da prática espírita. Haverá um meio de evitá-las? Parece-me que podeis encontrar a resposta revendo o que já vos foi ensinado. Sim, é claro. Há para isso um meio muito simples, que é o de não pedir ao Espiritismo nada mais do que ele pode e deve dar-vos. Seu objetivo é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Desde que não vos afastei disso, jamais sereis mistificados, pois não há duas maneiras de compreender a verdadeira moral, mas somente aquela que todo homem de bom senso pode admitir. Os espíritos vêm instruir-vos e guiar-vos na rota do bem, e não das honrarias e da fortuna, ou para atender às vossas pequeninas paixões. Se jamais lhe pedissem futilidades, ou o que seja além de suas atribuições, ninguém daria acesso aos espíritos mistificadores, do que se conclui que só é mistificado aquele que o merece. Os espíritos não estão incumbidos de vos instruir nas coisas deste mundo, mas de vos guiar com segurança naquilo que vos possa ser útil para o outro. Quando vos falam das coisas daqui, é por considerarem isso necessário, mas não porque o pedis. Se quiserdes ver nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então sereis mistificados. Se bastasse aos homens dirigir-se aos espíritos para tudo saberem, perderiam o livre-arbítrio e sairiam dos desígnios traçados por Deus para a humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não envia os espíritos para lhe planarem a rota da vida material, mas para lhe prepararem a do futuro. Mas há pessoas que nada pedem e são indignamente logradas por espíritos que se manifestam espontaneamente sem que os invoquem. Aí acho que a resposta aqui na minha não tem ponto de interrogação. Se nada pedem, aceitam o que dizem, o que dá na mesma. Se recebessem com reserva e desconfiança tudo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as enganariam tão facilmente. Então, na realidade, é aquilo que a gente estava falando. Ouve aquilo quem merece ouvir, né? Então, elas não perguntaram nada e foram instruídas por um espírito mistificador. Mas peraí, elas pensaram e ouviram. Então, elas se comprazem em ouvir o que não presta, né? Então, o que dá no mesmo, né? Quando se acolhe com desconfiança, as coisas assim que está se afastando da doutrina espírita, a gente evita inúmeras vezes ser ludibriado. Por que permite Deus que pessoas sinceras, é a segunda pergunta, e que aceitam o espiritismo de boa fé, sejam mistificadas? Não poderia isto ser um inconveniente para abalar-lhes a crença? Resposta do Espírito. Se isso lhes abalasse a crença, é que não tinham muito sólida a fé. Nossa, curto e... Os que renunciassem ao Espiritismo por simples desapontamento, provariam não o haverem compreendido e não lhe terem atentado na parte séria. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo fazem objeto de divertimento. Antes de ler a nota, eu vou só lembrar para vocês, nós todos devemos conhecer
companheiros que em sofrimento, que em momento de grave tribulação, procuraram uma casa, fizeram contato, fizeram um tratamento, se entusiasmaram. No primeiro tribulação novamente, se desencantam e vão embora e não voltam mais. Ou até voltam depois de um certo tempo. Porque é exatamente isso que ele está respondendo a isso. Se a fé deles fosse firme mesmo, se fosse forte, nada iria os abalar. Até mesmo um desapontamento, uma mistificação, alguma outra coisa qualquer. Né? É o que a gente fala. A gente já teve expoentes do espiritismo no Brasil de grande renome e que depois caíram em desgraça, né? E que foram desqualificados, vamos falar assim a palavra. Mas isso não deve abalar a fé daquele espírita que tem a fé na doutrina, porque devemos acreditar na doutrina, não nos espíritas. Compreendem a diferença? Quando a nossa fé na doutrina, naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente acredita é forte, pode acontecer qualquer abalo, qualquer desencantamento. Lógico, a gente fica triste, fica chateado pela queda de um irmão, né? Por ele ter conseguido chegar tão longe e de repente se deixar levar pela materialidade, pela materialidade do mundo, né? Mas isso, quando a gente tem a fé verdadeira, isso não abala a nossa fé, não. Tem muita gente que abala e fala, eu não vou seguir mais. Olha aí, tá vendo? Olha o fulano de tal, olha o ciclano de tal, olha aqui. Todo mundo gostava, fazia isso, fazia aquilo, olha o que apareceu. Entenderam? É isso que ele está falando. Vamos ver a nota de Kardec, para encerrar. A astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa, às vezes, tudo o que se possa imaginar. A arte com que dispõem as suas baterias e combinam os meios de persuadir seria uma coisa curiosa se eles nunca passassem dos simples gracejos. Porém, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se achem em guarda, ou seja, aqueles que não estão atentos. Sentimos-nos felizes por termos podido abrir a tempo os olhos abrir os olhos a muitas pessoas que se dignaram de pedir o nosso parecer e por lhes havermos poupado ações ridículas e comprometedoras. Entre os meios que esses espíritos empregam, devem colocar-se na primeira linha, como os mais frequentes, os que têm por fim tentar a cobiça, como a revelação de pretendidos tesouros ocultos, anúncio de heranças ou outras fontes de riqueza. Devem, além disso, considerar-se suspeitas, logo à primeira vista, as predições com época determinada, assim como todas as indicações precisas relativas a interesses materiais. Cumpre não se deem os passos prescritos ou aconselhados pelos espíritos, quando o fim não seja eminentemente racional, hein? Nada de emoção. Que ninguém nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência de veracidade às suas palavras. Desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados, enfim, de tudo o que se afaste do objetivo moral das manifestações. Encheríamos um volume dos mais curiosos se fôssemos nos referir a todas as mistificações que temos tido conhecimento. Muito bem. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Nós vamos ficar devendo o último capítulo do Livro dos Médiuns, que é o item 28, do charlatanismo e do embuste. Vocês podem até, como lição de férias, se quiserem lê-lo, mas nós vamos colocar ele logo no nosso primeiro dia de aula, porque agora nós entramos em recesso e voltamos dia 16 de janeiro, ok? É isso, né? Sim. Então, quem fez o preparo foi a Magda, né? Agora a Magda vai encerrar então, amada. Escuta, nós já decidimos qual é o livro que nós vamos estudar. O próximo livro, eu quero ouvir a voz de todos. Eu já esqueci, viu? Se a gente já decidiu, eu já esqueci, tá?
Por isso que eu estou perguntando. Acho que não tinha decidido, não. Ah, se é o inferno, a Gênese ou o Evangelho? Eu O falei, céu Deus e o é muito inferno, claro. Mari. Sim, eu também. Vai, Céu e fala. inferno. O céu e o inferno. Edna, fala sua. O céu e o inferno. Eu não estou ouvindo a Edna. Será que sou eu? Fala, Lucineide. Fala, Magda. Eu também vou nesse, o céu e o inferno. E o Helder também está aqui dizendo o céu e o inferno. Não? Sim. A Gênese é maravilhosa, mas eu acho que a Gênese precisa ficar, eu acho, por último. Eu acho. Eu já preferi a Gênese. Tem muita coisa para ver no céu e no inferno para encerrar, entendeu? Eu acho, né? Não sou a dona da verdade, tá? Foi. Agradecemos ao Pai por mais esta oportunidade de todos os ensinamentos que nós recebemos hoje. E assim, vamos fazer as nossas vibrações, vamos enviar muito amor, muita paz, muita luz para todo o universo, para todas as moradas da casa do Pai, para este nosso planeta Terra, esse planeta que é a nossa escola. Vamos vibrar muito amor, muita paz, vibrar por toda a humanidade sofredora, por todos que estão num leito de hospital, por todos que estão sofrendo em consequência desses conflitos, dessas catástrofes naturais, porque estão desesperados. Vamos vibrar muito amor, muita esperança. Vamos vibrar pelos jovens, idosos, crianças desamparadas, pelos que se encontram em situação de rua. Vamos vibrar pelos asilos, orfanatos, presídios. Vibremos por todos os nossos amigos, encarnados, desencarnados, por toda a nossa família, encarnada, desencarnada. Vibremos pelos nossos lares, que Jesus possa entrar na casa de cada um, trazendo amor, paz, alegria, tranquilidade. Pai, agradecemos a Mari e a Edna por todos os esclarecimentos que trouxe para nós durante todo esse ano. E pedimos ao Senhor, Pai, que possamos estar juntos no ano que vem para continuarmos esses estudos
que tanto nos tem acrescentado, que tanto nos tem ensinado, Pai. Que tenhamos saúde, força, sustentação e perseverança. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Agora vocês estão me ouvindo, né? Sim, sim.